A gente não vai namorar, Lindinho? Ai, lindinho, é complicado, né? Porque você sabe que eu vou embora do Brasil. A gente pode aproveitar esses últimos tempos que você tá aqui no Brasil, não pode? A gente pode tentar. 안녕하세요, lindinho 린지유들입니다. 들입니다. 우리 우리 드라마 드라마 온 온 걸 걸 환영합니다. 환영합니다. Penúltimo episódio! Mas não se preocupem, galera, que mesmo acabando a novela dos Lindinhos, a gente vai continuar gravando pra quinta-feira dos Lindinhos outros conteúdos de casal, certo? Sim, então se você tem sugestão, já deixa nos comentários. A gente tá no momento de criação. Então temos várias ideias, a sua ideia é super bem-vinda. Então deixa nos comentários o que você quer ver na quinta-feira dos Lindinhos, qual conteúdo, que a gente vai preparar pra vocês com muito amor e carinho. Beleza. Beleza. Eu sempre tive um grande sonho na minha vida, que era morar na Coreia. Quando eu tinha 18 anos, eu recebi uma proposta de um grupo de dança de uma igreja lá da Coreia do Sul, né? Que veio pro Brasil, na época, com a minha igreja, fazer viagem missionária. E eles me convidaram para ir pra Coreia morar com eles, fazer parte do grupo de dança deles. Porém, na época, a Coreia não era tão conhecida assim mundialmente, e tinham poucos cursos que eram da língua inglesa, né, do inglês. E isso acabou me deixando com muito medo. Eu tinha 17 para 18 anos mais ou menos, estava na época de fazer vestibular, e aí eu acabei pensando e repensando, decidi ficar no Brasil para um outro dia, uma outra oportunidade, eu ir morar na Coreia. E aí a vida vai passando, né, vai ficando mais velha, trabalha, casa, separa, enfim, fica aquela loucura. Acabou que eu nunca fui morar lá. Então, depois que eu voltei da Coreia do Sul em 2019, essa vontade que eu tinha de morar na Coreia acabou aumentando assim em 1000%. Põe mil nisso. Foi hein? 1000 nisso. Nossa, é louco. Eu realmente me encontrei assim quando eu tava na Coreia. Foi um lugar que, nossa, a gente não sei nem explicar. Parecia que o meu brilho assim tinha voltado. Eu realmente tava muito feliz de estar lá e era um lugar que eu me via morando. Então, desde que eu conheci o Alex, eu sempre comentei sobre morar fora, que eu queria morar na Coreia. Só que eram planos que eu fazia a longo prazo. Então a gente se conheceu em 2019 e eu comentava de morar na Coreia mais ou menos em 2022. Era um plano que eu realmente fazia a longo prazo. E aí a gente decidiu ficar exclusivos, né? Como vocês viram nos últimos episódios. Eu conheci a família dele em agosto. E aí em setembro eu acabei saindo do meu trabalho que eu fiquei durante 6 anos. E isso me fez refletir muito. Ah, não tô trabalhando, tenho dinheiro, nada me prende no Brasil, é a hora de ir embora. Então, meio que da noite pro dia, eu acabei decidindo que eu ia embora pra Coreia. Aí começou um mini conflito da gente, porque finalmente eu tinha aceitado ficar exclusiva com ele, finalmente as coisas estavam encaminhando, né, entre eu e ele, mas aí acabou vindo, né, essa bomba de eu largar tudo no Brasil e ir embora pra Coreia. Bom, vou contar um pouco do meu lado da história, porque desde que eu conheço a Amanda, ela sempre fala muito da Coreia, e ela tinha voltado, assim, acho que em setembro de 2019, ela já estava querendo planejar uma viagem em março de 2020. Ela falava pra mim, eu quero viajar e tal, e acabou que em março não rolou a viagem por causa da pandemia. E ela falava, então mais pro final do ano eu vou pra Coreia, e pra visitar. Eu tava ciente que ela queria ir pra Coreia, que é assim, uma meta de vida dela, assim, conhecer mais o lugar e possivelmente morar na Coreia. Ela tava com um planejamento financeiro pra conseguir juntar um dinheiro pra ela morar na Coreia em 2022. Só que, como ela falou, ela acabou saindo do trabalho e ganhou o dinheiro da rescisão, e ela tava com o dinheiro ali instantâneo para poder ir para a Coreia. Então, a partir desse momento, claro que não era uma coisa que eu desejava muito, assim, nossa, agora ela vai para a Coreia estudar, ficar, sei lá, 1 ano lá na Coreia. Possivelmente, se ela conseguir ficar mais, ela vai ficar mais. Então,
gerava esse, como é que eu posso dizer, um receio, assim, né? Em todo momento eu apoiei dela ir pra Coreia, porque realmente era uma coisa que completava ela, era uma coisa que ela desejava muito, que ela queria muito. Eu nunca fui contra. Eu quero que ela seja feliz, independente de estar comigo, de estar na Coreia, de estar aonde quer que esteja. E eu sempre fui muito claro em relação a isso. Eu sempre apoiei muito dela ir para a Coreia, principalmente se fosse para estudar a língua coreana. No momento que ela saiu do trabalho e ela começou a procurar as coisas, apesar de apoiar essa ideia dela ir realizar um sonho dela, o meu lado sentimental pegava, assim, porque por um lado ela tá indo realizar um sonho dela, mas por outro lado a gente teria que abrir mão do nosso relacionamento. Teve uma frase que ele me falou que foi muito bonita, eu lembro até hoje. Porque eu tava nesse conflito. Eu queria muito pra Coreia, só que eu não sabia se era o momento certo pra ir, não era. Só que eu sentia que era aquela loucura, né? De vai, não vai, vai, não vai. Então eu chorava de madrugada, tava muito tensa, assim. E aí uma vez eu falei isso pra ele, eu tava chorando, eu falei... Ah, lindinho, eu quero muito ir embora, eu quero muito ir pra Coreia, sabe? Era uma coisa que eu já devia ter feito quando eu tinha 18 anos, eu não fiz. E eu já tô com 27, 28 anos, sabe? Eu não posso ficar adiando esse sonho, porque eu tô ficando mais velha, sabe? Aí depois o mercado de trabalho fica mais difícil, enfim. Eu não posso adiar isso. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu sinto que eu encontrei um passarinho muito raro. Um passarinho muito, muito raro, que eu quero colocar ele na gaiola, eu quero cuidar, eu quero ter ele só pra mim. Só que ao mesmo tempo é um passarinho. Então eu sinto que mesmo eu querendo ele só pra mim, eu tenho que deixar ele voar. Nessa hora eu chorei muito porque eu também me sentia assim. Eu sentia que eu tava com uma pessoa muito bacana, era uma pessoa legal, só que eu sentia que não era o meu lugar estar no Brasil. Eu sentia que eu precisava ir embora, até pra me curar de muitas coisas, pra viver novas experiências. E a gente tinha muito claro que quando, na verdade, não era assim porque eu ia pra Coreia. Quando eu fosse pra Coreia, a gente terminaria. Porque não tem pé nem cabeça você querer um relacionamento à distância na Coreia, são 12 horas de fuso, a comunicação é muito difícil e eu ia me privar. Então eu não queria me privar e eu também não queria privá-lo também das coisas dele no Brasil. E outra, eu já tentei um namoro à distância. Eu também. Então é muito complicado. Eu tentei quando eu tinha ido pra Austrália e é praticamente o mesmo fuso, então não funciona e eu não queria tentar de novo porque seria algo frustrante. Então a gente tinha um acordo já que quando ela fosse pra Coreia ela iria solteira. Então... E só que era uma coisa que a gente falava a longo prazo. Então até eu decidir ir pra Coreia, eu realmente ir pra Coreia, seria uma coisa que seria 1, 2 anos. Então valeria a pena a gente tentar alguma coisa. Mas a partir do momento que essa decisão passou a ser curto prazo, assim, eu decidi isso em setembro, outubro e eu viajaria em fevereiro desse ano. Então, aí a gente começou a entrar num dilema, porque na minha cabeça eu tava assim, eu vou curtir com ele até o último segundo, até o aeroporto a gente tá junto. A hora que a gente se despedir no aeroporto, cada um segue a sua vida. Só que na cabeça dele, acho que tava passando outra coisa. Então a gente começou a ficar um pouco estranho, assim, um com o outro. Na verdade, mais da parte dele, né? Então, a partir do momento que ela já estava decidida em ir para a Coreia em fevereiro desse ano de 2021, o meu mecanismo de defesa foi me afastar dela, me fechar, me afastar, porque quando chegasse a hora de me despedir dela, eu não queria estar apegado, não queria estar sofrendo. Então eu estava sofrendo por antecedência, já no momento assim, acho que foi em novembro mais ou menos, do ano passado. Eu fiz a minha inscrição na faculdade em dezembro, na verdade. Só que em novembro ele já sabia, porque eu já tinha a faculdade que eu queria, já sabia a data da inscrição, eu tava só esperando abrir a inscrição. Exato. Então ele já sabia, e aí novembro foi um mês muito dark, assim, pra ele ficou muito mal, assim. Então eu tava mal, assim, no sentido de confuso, assim, com tudo isso, de como que eu teria que lidar com essa situação.
e também como que eu teria que lidar com meus sentimentos, porque já que eu tava sofrendo por antecedência, eu tava pensando, vou sofrer agora para depois não sofrer, porque eu queria que fosse algo natural e que a gente mantivesse a nossa amizade. Então foi muito conturbador, foi meio difícil assim para mim na época. E eu tava percebendo, porque ele tava mais distante, eu conversava com ele, já não era a mesma coisa. Eu pensei, poxa, agora que a gente tá ficando exclusivo, o cara não quer mais. Aí na minha cabeça era isso, eu falei, Nossa, ele ficou enchendo o meu saco, ficou batalhando, não sei o quê. Aí agora que eu aceitei ficar exclusiva, esse garoto não quer mais nada. Então na minha cabeça era isso. Aí um dia eu meio que joguei ele na parede e falei, eu perdi a graça pra você? que na minha cabeça era isso. Ele meio que depois que eu aceitei, perdeu a graça. Não sei, assim. E foi o momento que eu falei tudo pra ela que eu tava sentindo, porque eu não tava... Nesse momento eu tava mais internalizando esses pensamentos do que expondo eles, né? Então foi um momento que ela me entendeu, assim, porque eu falei pra ela que era o meu mecanismo de defesa, que eu tava mal, né? Pô, eu encontro alguém bacana pra ficar, pra construir um relacionamento e essa pessoa vai ter que ir embora. Então eu tava num dilema, porque ao mesmo tempo que eu queria que ela ficasse comigo e tal, eu queria que ela fosse realizar o sonho dela, porque eu acredito que eu não sou maior que o sonho dela. Então ela tem que buscar a felicidade dela. E isso não queria dizer também um adeus. Então foi um momento que eu expus assim tudo que eu tava sentindo, por que eu tava agindo daquele jeito. A partir daí, acho que o fardo que eu tava carregando assim foi embora e a gente começou a conversar mais em relação a isso, então pareceu que eu tava sofrendo por antecedência mesmo e tava antecedendo todos as etapas, os processos, e pra na hora da despedida não ter que sofrer. Então... eu lembro que ele me falou, né? Ele falou assim, eu sou muito ruim com despedida. Eu não gosto de me despedir. Aí eu falei pra ele, eu também sou péssima com despedida. Falei, mas a gente tá sofrendo por antecedência. Agora é a hora que a gente tem pra ficar grudado 24 horas, assim, sabe? E realmente foi o que aconteceu, porque como eu tava com essa data de validade, a gente tava grudado, assim, eu na casa dele, ele na minha casa. E eu falei isso, eu falei assim, vamos aproveitar, sabe? São os últimos meses que a gente tem juntos. Então agora é a hora da gente aproveitar, da gente ter todo o amor do mundo um pelo outro e nos despedir, assim. E sendo honesta, foi a melhor decisão que a gente tomou, porque acabou que o santo dele é tão forte que a pandemia barrou a minha entrada na Coreia. Mas realmente foi, porque eu tinha uma faculdade que eu queria, assim, a faculdade. Eu já tinha passado em outras faculdades, mas eu não queria. Aí, a hora que eu passei na minha faculdade, eu tava com um boleto na mão pra pagar o curso. Me deu um estalo, eu conversei com o cara do consulado e ele falou, Amanda, não adianta porque não tá emitindo visto. Então aquilo me matou, né? Eu falei, nossa, não, gente, chorei tanto, sério. Era o momento perfeito, sabe? Tô sem trabalhar, dinheiro na conta, Coreia ali, vou estudar, passei na faculdade. E aí acabou que deu tudo errado. E o bom, entre aspas, de ter dado errado é que a gente decidiu ficar juntos. Então, quando tudo deu errado, ele me apoiou muito, sabe? E ele falou assim, eu sei que você tá muito triste, eu sei que deu errado, mas pelo menos eu tô aqui. Falei, sim, pelo menos você tá aqui. Foi nesse momento de tensão e de altas emoções que ela decidiu fazer uma loucura que a gente vai contar no próximo episódio. O próximo episódio é o último episódio da Quinta-feira dos Lindinhos. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui acompanhando. A nossa história é uma história muito louca. Tem muita gente que não entende, nem a gente entende. Quando as pessoas pedem pra gente explicar, a gente dá risada. Porque realmente foi uma loucura. Mas eu sinto que foi tudo como deveria ter sido, sabe? Sim, tudo conforme os planos de Deus, né? Porque hoje a gente tem um relacionamento tão leve, tão gostoso, que eu sinto que valeu a pena. Foi uma caminhada assim que valeu a pena. E aí no próximo episódio, último episódio, vocês vão entender o desfecho dessa história. Espero que vocês se emocionem com a gente, que vocês sintam que a gente finalizou bem a Quinta-feira dos Lindinhos, com os 11 capítulos super intensos. Se você chegou até aqui,
eu vou pedir pra você comentar hashtag #FicaAmanda. Eu acho que uma frase que o Alex falou é muito verdade. Os nossos sonhos nunca podem ser adormecidos, sabe? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu adormeci essa vontade de morar fora, de ir pra Coreia. Eu acho que quando reacendeu com tudo. Mas acabou não sendo como eu planejei. Não significa que a minha vontade de morar na Coreia morreu. Não morreu. Ela tá só em stand-by por enquanto. E quem sabe eu vou até com uma companhia pra lá. Quem sabe? Quem sabe? Bom, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clica o dedo em gostei. Comente aqui embaixo o que você achou. Dá sugestões de quadros pra gente fazer como casal. E compartilha com seus amigos a nossa história que tá quase acabando. Bom, é isso, gente. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que é onde a gente interage mais com vocês. E a gente espera vocês pro próximo e último vídeo da nossa novela brasileira coreana. Um super beijo e até a próxima. Tchau.